Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre memória cache. Só que antes de entrar em detalhes de memória cache, queria passar para vocês um panorama um pouco mais prático sobre a organização da memória e de forma hierárquica que nós vimos aí nas aulas introdutórias do assunto. Como nós vimos, a memória de um computador, ele organiza-se de forma hierárquica. Com que objetivo? Então nós vimos que há várias tecnologias de memória. E cada tecnologia de memória possui um custo e uma rapidez. Geralmente os dois são inversamente proporcionais, ou seja, quanto mais, ou diretamente proporcionais, né? Quanto mais rápido, mais cara é aquela tecnologia de memória. Então o objetivo dessa divisão hierárquica da memória do computador é dividir em vários níveis, ok? Utilizando pouca memória da rápida e cara e utilizando muita memória da barata e lenta. De forma que a barata e lenta armazene todos os dados que a gente tem que armazenar e a rápida e cara armazene apenas aqueles dados que o processador vai usar em um intervalo de tempo. Então a ideia é a seguinte: o primeiro nível, mais próximo do processador, contém pouca memória, mas uma memória rápida. E o último nível, mais longe do computador, contém muita memória e pode ser na memória mais lenta que tiver. Essa organização hierárquica divide-se em dois grandes grupos. Então o primeiro grupo é a memória principal ou primária. Essa memória principal é a memória que o processador endereça diretamente. Então, quando o processador solicita um dado para o sistema de memória, ele passa um endereço que é o endereço da memória principal. De que é composta essa memória principal na prática? Então, para você aí que tem um computador desktop ou um notebook na sua casa, o que é a memória principal dentro do seu computador? É a memória cache e a memória RAM. Podem haver outras unidades de memória principal. A regra é, toda unidade que o processador endereça diretamente é uma memória principal. No geral, na maioria dos computadores, a memória principal é composta pela memória cache e pela memória RAM. Mas vamos comparar as duas. A memória cache, ela é a memória que vai ocupar o primeiro nível. Nós vamos ver detalhes daqui a pouco. O primeiro nível hierárquico. E a memória RAM vai ocupar o segundo nível hierárquico. Por quê? Porque a cache é feita com uma tecnologia mais rápida e mais cara que a memória RAM. Portanto, a memória RAM ela costuma estar em maior tamanho que a memória cache nos sistemas computacionais. Então, quem aí já comprou um computador e pesquisou e tal, viu que a memória cache perto da memória RAM é uma migalha, é um pouquinho. Então, geralmente, a gente chama, no geral, de memória principal apenas a memória RAM. Porque quando o processador solicita um endereço da memória principal, basicamente ele tem que solicitar um endereço que seja grande o suficiente para abranger a maior unidade de memória da memória principal. Portanto, ele acaba solicitando um endereço da memória RAM. Então, o que se faz na prática é verificar se esse dado, antes de acessar a memória RAM, se ele está presente na memória cache, que é muito mais rápido para entregar o dado para o processador. Já a memória secundária são as memórias não voláteis que nós temos no nosso computador. Então, o disco, seja ele o HDD, que é o disco magnético, ou o SSD, CD, DVD, pendrive, cartão de memória, seu celular, tudo que você usar, que você grava dados, é uma memória secundária. Aí você deve se perguntar o seguinte: então por que o processador ele endereça diretamente apenas dados que estão na memória principal? Porque quando você vai executar uma tarefa no seu computador, o sistema operacional se encarrega de carregar todos os dados que encontram-se na memória não volátil para a memória principal. Então suponha que você vai fazer um trabalho de FAQ. Você senta na frente do computador e você abre lá o seu código assembly. Quando você abre o seu código assembly, o sistema operacional se encarrega de carregar o dado que está lá na memória secundária, que é um arquivo que está gravado no seu disco, até a memória principal, que é a memória RAM. E quando esses dados começam a ser processados pelo sistema operacional, eles são carregados na memória cache. Então o processador, quando ele começa a fazer o processamento, em tese, os dados já estão na memória principal por responsabilidade do sistema operacional. Então, quem se encarrega de fazer essa troca de dados entre a memória secundária e a memória principal é o sistema operacional organizando essa hierarquia. Então, o processador ele entende que todo dado que ele vai precisar já está na memória principal. Se caso não esteja, o sistema operacional é o responsável por carregá-lo na memória principal. Então, muito bem. Apenas detalhando as ideias. Então, como que o processador faz para acessar um dado? Primeira coisa, ele acessa em blocos. Então, para você ter um exemplo,
No nosso estudo sobre arquitetura MIPS, nós vimos que um processador, usando então, a instrução load word e store word do nosso processador, ele faz acesso à memória para ler uma palavra inteira. E a palavra inteira ela tem 32 bits ou 4 bytes. Então é um bloco inteiro de dados, de 4 bytes. Então sempre o acesso à memória ela é feita por blocos, nunca por bytes. Tá? É difícil, só que se eu quiser ler um único caractere que tem um byte. Mas no geral ela é feita por blocos. E o endereço, novamente, então ressalto, é o endereço de um dado que encontra-se na memória principal, que muitas vezes resume-se à memória RAM. Então vamos destacar agora o que é a memória cache. Então a memória cache ele é o nível de memória mais próximo do processador. Qual é a ideia da memória cache? A memória cache, então, ela é uma memória super rápida, ela é implementada geralmente com a tecnologia SRAM. Então, por ela ser rápida e usar a tecnologia SRAM, ela costuma ser bem mais cara que a memória RAM que utiliza a tecnologia DRAM. Então ela encontra-se em uma quantidade bem menor que a memória RAM. Ok? Portanto, a memória cache ela armazena apenas uma pequena quantidade de dados da memória RAM, tentando cumprir os dois princípios de localidade que nós vimos lá na nossa introdução. Então a ideia é guardar na memória cache dados de forma que o computador possa recuperá-los eficientemente, sabendo que na maioria das vezes cumprem-se os princípios de localidade. Então aí a gente tem duas perguntas. Quando o processador requisita um dado com o endereço da memória cache, que essencialmente é um endereço da memória RAM, como que a gente sabe, né, se esse dado está presente ou não na memória cache? E se ele estiver presente, aonde ele se encontra na memória cache? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer uma estratégia de mapeamento entre a memória cache e a memória RAM. Ou seja, dado o endereço da memória principal, como que eu sei se esse endereço está na memória cache? Então eu preciso fazer um mapeamento entre esse endereço e encontrar o endereço da memória cache correspondente. Da mesma forma, se eu tenho um dado na minha memória cache, eu tenho que saber a que endereço da memória principal esse dado pertence. Então eu preciso ter uma função que mapeie os dados da minha memória cache para a memória RAM e vice-versa. Então qual é uma ideia natural para fazer esse tipo de mapeamento? Então pessoal, a nossa memória cache ela é uma memória bem menor que a memória RAM. Então vamos supor aqui no meu esquema, suponha que aqui são linhas retas, ok? Então aqui está a nossa memória cache. Cada linhazinha dessa memória cache é um bloco, tá bom? Pode ser um bloco que corresponda a um byte, pode ser um bloco que corresponda a uma palavra, não importa. Todos eles são um bloco que possui o mesmo tamanho. E a gente tem, por outro lado, a nossa memória RAM, ok? A nossa memória RAM ela é bem maior que a memória cache. Tá ok? Então ela vai embora. Tá? Então qual seria uma ideia de mapear então a memória cache para a memória RAM? Tá? Uma ideia de mapeamento entre as duas, ok? Que é bem simples, né? E até de certa forma natural é o seguinte: bom, como a memória cache ela é menor que a memória RAM, então eu posso pegar a minha memória RAM e fatiar ela em pedaços do tamanho da memória cache. Então eu venho aqui na minha memória RAM, faço uma fatia do tamanho da memória cache, tá bem? Depois eu venho aqui na minha memória RAM, faço outra fatia do tamanho da minha memória cache. Depois eu venho aqui na minha memória RAM, faço outra fatia e por aí eu vou, ok? E aí o que acontece? Como que eu mapeio esses endereços da minha memória RAM para a minha memória cache? Então, cada uma dessas fatias, ela possui o mesmo tamanho da memória cache. Então, ótimo, o mapeamento aí vai ser direto. Como ele possui o mesmo tamanho, então o primeiro bloco dessa fatia corresponde ao primeiro bloco da memória cache, tá? Então vamos supor que aqui a gente tem a nossa memória, tá? Só para a gente completar o exemplo aqui está a memória cache, vamos imaginar que ela seja endereçada aqui de 0 a 4, tá bom? E aqui a gente tem a nossa memória RAM, vamos supor que ela é endereçada aqui de 0 a N, certo?
Então, qual é a ideia? A ideia é a seguinte, então eu fatiei a minha memória RAM em pedaços do tamanho da memória cache, e aí para cada fatia eu faço um mapeamento direto com a memória cache. Então, em que consistiria esse mapeamento direto? Então, essa primeira fatia, então ela ocuparia na memória cache os endereços 0, 1, 2, 3. Tá ok? Essa segunda fatia, por sua vez, ocuparia os endereços 0, 1, 2, 3. Aqui eu errei na fatia, né? A chave aqui começa do bloco de baixo, né? E por aí vai, tá ok? Muito bem, então reparem que o que eu tenho que saber para mapear o meu endereço da memória cache para a memória principal e vice-versa, é como eu levo aqui o meu endereço preto para o endereço azul. Tá ok? Vejam que bacana como é que funciona esse mapeamento, então. Esse mapeamento, ele é de certa forma circular, tá? Por que circular? Porque eu repito um ciclo, depois eu volto a repetir o mesmo ciclo. Ou seja, eu tenho que levar todos os meus números da esquerda em preto para os da direita, e os da direita são cíclicos, ou seja, a cada 4 unidades eu tenho que repetir 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Então, como eu faço esse mapeamento? Então, esse daqui é o nosso endereço do bloco que a gente está procurando, né? O preto aqui que nós temos, ele é o endereço do bloco. E aqui é o endereço da nossa memória cache. Ops. A nossa memória cache. Então, o que acontece aqui, pessoal, é o seguinte. Como que eu faço para calcular, dado o endereço de um bloco da memória principal, que é esse endereço preto, como é que eu calculo o endereço na memória cache? Então, isso daqui vai funcionar se eu fizer o seguinte. Então, o endereço, esse mapeamento vai ser o seguinte. Então, o endereço da minha memória cache ele vai ser igual ao endereço do bloco módulo, ou seja, o resto da divisão, com a quantidade de blocos na cache. Tá ok? Quem aí já viu em outras disciplinas, né? O operador módulo, ele dá uma ideia circular. Porque o operador módulo, quando eu tiro o resto da divisão com algum número, e eu vou incrementando o número que eu estou fazendo o resto, né? Ele nunca vai ultrapassar o divisor aí da nossa operação módulo, tá? Então, só para vocês entenderem esse mapeamento aqui, como é que ele fica na prática. Então, aqui para vocês entenderem, o endereço de bloco e o endereço da cache. Então, vamos lá, a gente viu que o nosso bloco... Quantos blocos eu tenho nessa cache de exemplo? Então, nessa cache de exemplo eu tenho 4 blocos, numerados de 0 até 4. Eu vou pegar meus endereços do bloco. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante, ok? Então, quando eu faço, e a quantidade de blocos que eu tenho na minha cache, 4 blocos, ok? A minha quantidade são 4 blocos. Muito bem. Então, quando eu faço 0 módulo 4, então 0 dividido por 4 dá 0 com o resto 0, ok? Então, isso daqui vai dar 0. 1 módulo 4, então 1 dividido por 4 dá 0 e sobra 1. 2 módulo 4 é 2. 3 módulo 4 é 3. E 4 módulo 4. 4 módulo 4 ele dá 0, porque é 1, resto 0. 5 módulo 4 dá 1. 6 módulo 4 dá 2. 7 módulo 4 dá 3. 8 módulo 4 dá 0.
1 e assim sucessivamente. Então veja que eu estou aqui ciclando entre 0 e 3, que é justamente o efeito do meu mapeamento aqui na minha memória, tá ok? Então essa é uma forma de mapear a memória cache para a memória, desculpa, a memória principal para a memória cache. Tá ok? Então, dado o endereço de um bloco na memória principal, eu consigo calcular um bloco na memória cache. Tá ok?